Ok, estamos no meu estúdio de pintura e vou ilustrar com uma pequena pintura o que irei dizer. Falaremos sobre a maior farsa de todos os tempos perpetrada contra a igreja. E 99,9% dos cristãos caíram nessa, foram enganados. O engano tem sido tão bem sucedido que a maioria dos cristãos nem sabe que esse problema existe. E quando o problema é levantado, as pessoas ficam tão à vontade que zombam disso como se fosse uma teoria da Terra plana. Portanto, iremos abordar isso hoje e deixar bem claro para que você entenda tudo. Estaremos agora falando sobre o texto da Bíblia. Estaremos falando sobre questões bíblicas. Não falaremos de forma confusa como críticos textuais, publicações acadêmicas, etc. E sim, iremos deixar isso tão claro que mesmo um seminarista poderá entender. Quando estava no colégio bíblico, eu estudei grego. Eu estava animado para estudar grego, pois todos os pregadores escutam que a Bíblia deve ser corrigida para nos dizer o que o grego realmente diz. Então eu achava que não tinha uma Bíblia na qual pudesse confiar, eu precisava aprender grego, pois essa seria a única forma de eu realmente saber o que a Bíblia tem a dizer. Então quando entrei no colégio bíblico, fiquei muito empolgado. Pensei, uau, isso é ótimo! Finalmente serei capaz de entender a Bíblia. E nas línguas originais. E quando entrei na aula de grego, fiquei chocado. Não sei se eles me deram ou eu comprei uma cópia da 25ª edição do Novo Testamento Grego, Westcott Hort, chamada de Novo Testamento Grego Nestle Aland. E por volta da sexta semana de aula, fiquei confuso. Percebi que não estava aprendendo o grego original. Estava simplesmente pegando e traduzindo definições de léxicos que recebi. Sendo assim, anos depois, quando saí da faculdade bíblica e realmente comecei a estudar, um dos meus professores veio numa exposição de arte, onde eu estava vendendo algumas pinturas. Aliás, ele não era meu professor de grego, e sim um outro professor da faculdade. Eu disse a ele, como é que você nunca me disse que a Bíblia grega que estávamos usando tinha menos de 100 anos e não era o grego original? Como você não me disse que aquilo veio do texto sinaíticos vaticanos? Que ele representa uma pequena fatia de 1% de todos os manuscritos disponíveis. Que a Bíblia King James veio do texto Receptus, o texto tradicional, o texto que a igreja sempre usou. E que o Novo Testamento grego que Nestle Aland tinha foi inventado a partir de um texto fabricado entre 1840 e 1842. Ele disse, hã? Então repeti, e ele disse não saber do que eu estava falando. Fiquei chocado novamente. Lá estava um dos meus professores universitários que corrigia a Bíblia com base no grego e não fazia ideia de que o texto grego que ele usava não era o texto grego original, que era uma fraude fabricada há menos de 100 anos. Portanto, quando você usa livros que definem palavras gregas como a concordância Strong, deve saber que muitas dessas definições são imprecisas. Muitas daquelas palavras são imprecisas, pois derivam do texto corrompido. Daremos uma olhada. Existem mais de 5.000 porções da Bíblia em grego. Muitas delas preservadas pela Igreja grega no Império Bizantino. Na verdade, na Grécia, onde a língua tem sido falada continuamente desde os dias de Cristo. Esses mais de 5.000 manuscritos, de onde vem a Bíblia King James, são chamados de texto recebido ou texto receptus. E até meados de 1800, quando o racionalismo alemão veio à tona, quando o darwinismo surgiu, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava se formando, quando o ateísmo estava chegando ao seu auge, quando o espiritismo estava crescendo e as pessoas estavam rejeitando o cristianismo, rejeitando a Igreja, trocando o sobrenatural por explicações naturalistas para tudo, enfim, durante esse período, o racionalismo queria descartar as Escrituras.
Para isso, eles criaram a ideia de que a Bíblia havia sido passada de tradutor para tradutor e era imprecisa. Mas havia um homem chamado Tischendorf, um jovem de 28 anos que decidiu que seu trabalho era provar que a Bíblia é imprecisa. Tischendorf começou a procurar manuscritos, qualquer tipo de texto grego que pudesse diferir do texto grego padrão usado pela Igreja por 2000 anos. Então ele foi para o norte da África e examinou uma biblioteca num mosteiro no Monte Sinai, um lugar que, por ter um clima extremamente seco, preservava muito bem textos antigos. E lá ele encontrou um manuscrito que parecia ser velho e chamou de Textos Sinaíticos do Monte Sinai. Ele voltou com uma parte dele e pegou o restante numa data posterior. Ele declarou que esta era a Bíblia verdadeira e exata. Só que ela diferia do texto padrão em literalmente milhares de passagens. E isso só contando os evangelhos. Portanto, Tischendorf, junto à erudição alemã, tratou isso como a Bíblia real. E Westcott e Hort, que nunca viram esse manuscrito, pegaram uma cópia dele e produziram uma Bíblia grega, lançada na década de 1880. E eles inventaram de colocar nela palavras gregas nunca vistas em qualquer texto grego antigo. Agora, o texto que Tischendorf tinha não foi escrito no antigo grego koiné. Foi escrito num grego mais moderno. Então, o que Westcott e Hort fizeram foi traduzi-lo de volta ao antigo grego koiné para que ele parecesse mais antigo. Eles publicaram sua Bíblia grega em 1901 e criaram uma nova versão inglesa baseada nela, a versão padrão americana. E desde que ela saiu, 400 outras Bíblias em inglês tiveram suas traduções totalmente baseadas naquele manuscrito corrompido. Agora, aqui está o argumento. O argumento é: este é um manuscrito do quarto século. E sendo ele um manuscrito do quarto século, ele é mais antigo do que qualquer outra Bíblia encontrada completa. E isso é verdade, ele estava quase completo. E é mais antigo do que qualquer Bíblia inteira. Mas aqui está o argumento. Se ele é mais antigo do que, por exemplo, manuscritos do século VI, manuscritos gregos do século V ou manuscritos gregos do final do século IV, ele é o mais antigo que existe, logo o mais preciso. Agora, aqui está o argumento. Deixe-me pintá-lo para você aqui. Imagine este córrego bem aqui fluindo, um rio saindo. Estes são os mais de 5.000 manuscritos dos quais a Bíblia King James veio. Agora, a maioria desses 5.000 manuscritos data aproximadamente do século XII ao século XVII. E alguns pedaços datam do século IV. E um pedaço de Mateus data do meio do primeiro século, antes que a maioria das pessoas pensasse que foi escrito. Então tudo isso consiste em fragmentos de versículos ou capítulos, uma carta de um cristão para outro no terceiro século, uma canção contendo uma porção da Escritura. Temos todos esses pedacinhos de manuscritos e alguns livros completos até o ano 700 DC. A partir daí, começam a aparecer grandes porções, grandes Bíblias, muitas traduções diferentes em diferentes línguas: gótico, copta, árabe, dinamarquês, o idioma inglês principalmente, o antigo idioma gótico, dentre outros. Descendo mais um pouco, temos em 1611 a Bíblia King James. Ela é baseada em todos esses manuscritos. Trata-se do texto tradicional que chegou até nós desde a origem. Ok, e o que veio de Tischendorf e foi editado por Westcott e Hort era mais antigo, com a datação voltando todo esse caminho aqui.
mas é um riacho diferente. É um riacho que sai e flui separado de todas as outras Bíblias. É um riacho estreito que chega até nós hoje. Em outras palavras, o rio bifurcou. O rio bifurcou por volta dos séculos 3 e 4. Em algum lugar por ali, ele bifurcou. E o que aconteceu foi que, naquela bifurcação, uma coisa foi construída. Então te pergunto, em qual riacho você prefere beber? Você prefere beber neste aqui, que se formou depois, ou beber daquele que está mais perto da nascente? Eu prefiro beber daquele que está mais próximo da nascente. E é isso que qualquer pessoa prefere. Compreendo isso totalmente. Desde que o fluxo dele não seja prejudicado. Suponhamos então que na margem desta bifurcação foi construída uma latrina. Acima deste córrego, bem aqui. Este córrego, então, fica poluído. Ao passo que este outro córrego continua puro. Agora você prefere beber no mais antigo, com esta latrina, ou no mais novo? Bastante óbvio, não? O fato de um manuscrito ser mais antigo não é garantia, percebe? Aquele manuscrito antigo, os sinaíticos, junto ao texto Vaticanos, foi rejeitado pela igreja porque é corrompido. É por isso que ainda estava intacto no mosteiro. Ninguém quis usá-lo, é impuro, estragado. Tem todo tipo de erros. Diferentes copistas tentaram corrigi-lo. Ele tem todos os tipos de erros. Portanto, esse é o fluxo de onde todas as suas Bíblias modernas estão vindo. Todas elas são produzidas a partir de uma linha que foi poluída anos e anos atrás e que representa menos de 1% dos manuscritos e porções de escrituras disponíveis. Agora, adicione a isso o fato de termos cópias da Bíblia em latim que datam do início do segundo século, talvez do primeiro século. A versão latina. Não são cópias completas, mas temos pequenas porções dela, bem como cópias dela e dissidências dela. Temos o gótico, que remonta ao século VII, a língua gótica. Temos o germânico, temos o copta siríaco, uma língua egípcia. Temos muitas das línguas antigas. Datados de antes de 1000 DC, temos o alemão, o dinamarquês, muitas das línguas europeias. Muitas cópias foram feitas. Então o que ocorre é que quando pegamos todas essas cópias antigas das línguas europeias, bem como do grego antigo, do latim antigo, do árabe, da língua síria, de todos os povos ao redor de Israel, quando pegamos todas essas cópias, elas apresentam a mesma leitura da Bíblia King James 1611, só que em outro idioma. Esta linha é chamada de textus receptus. Ele não existe apenas em grego, existe em vários idiomas. Ao passo que este texto corrompido fica isolado com supostamente cerca de 25 testemunhas, 2 Bíblias, Vaticanos e Sinaíticos e alguns pequenos pedaços. Nenhum deles concorda entre si. Esta é sua concordância. Eles concordam em discordar uns dos outros. A única coisa em que eles são semelhantes nesta linha corrompida de manuscritos é que todos eles discordam uns dos outros. E todos eles discordam desta outra linha. Em outras palavras, esta foi a Bíblia corrompida que alguém produziu e que foi rejeitada pela igreja. Só que a erudição alemã moderna resolveu descartar a Bíblia por meio da criação de dúvidas sobre sua autenticidade. Isso
Isso é a maior farsa de todos os tempos perpetrada contra a igreja. Agora, me dê aqueles 2 livros ali. Está tudo bem documentado. Este livro, chamado Qual Versão é a Bíblia?, de Floyd Nolan Jones, traz importantes detalhes. Adquirimos os direitos de publicação deste livro. Não estou aqui para vender livros, e sim para te ajudar, mas aviso que estamos disponibilizando este livro por um preço bem abaixo de seu custo original. Já este aqui se chama Sob o Temor da Tua Palavra, de Gayle Riplinger. Eu estava lendo um pouco dele nesta manhã. Tem mais de 1.100 páginas. Trata-se de um livro fascinante escrito por uma estudiosa. Quero te mostrar uma coisa nele. Ela comprou, ou alguém deu a ela, uma cópia disso. Acho que tem 15 idiomas diferentes. É uma Bíblia em 15 idiomas distintos. E ela diz que essa Bíblia foi escrita antes da King James, no ano 1599. Tem o idioma inglês nela, mas também tem siríaco, grego, latim, boêmio, itálico, gaélico, anglo-saxão, dinamarquês, polonês e outros. Em outras palavras, antes da Bíblia King James ser produzida, não te dizem isso. A Bíblia estava disponível em vários idiomas com essa mesma redação em toda a Europa. E o inglês da Bíblia King James esteve presente em 5 versões impressas. 5 versões impressas antes da King James ser traduzida. E também em cópias inglesas da Bíblia, datadas dos séculos 10 e 11. Teve um rei que pôs todo o livro do Apocalipse escrito em seu teto. Portanto, retrocedendo neste caminho de datações de cópias manuscritas, nós rastreamos a língua gótica, da qual parcialmente deriva o inglês. E é possível ler o gótico. De fato, Gayle Riplinger, a escritora deste livro, Sob o Temor da Tua Palavra, aprendeu a língua gótica para que pudesse comparar e examinar o texto da Bíblia antiga. É uma senhora muito inteligente. Portanto, ela mostra ali como o inglês é rastreado até o gótico e o celta por todo o caminho de retorno à Grã-Bretanha do primeiro século. Os antigos estudiosos dizem que no primeiro século, José de Arimateia e outros 12 no total, estiveram nas Ilhas Britânicas, que ainda não eram chamadas de Grã-Bretanha na época, e traduziram a Bíblia e os Evangelhos. Portanto, quando dizemos que cremos na Bíblia King James 1611, não somos ignorantes sobre o que dizemos. Se quiser um livro de 1.200 páginas sobre isso, está disponível. Se quiser ler um de 300 páginas, está disponível. E existem outros livros sobre o tema. Mas não saia por aí pensando presunçosamente que conhece algo simplesmente porque ouviu algum pregador respeitado por você dizer que manuscritos mais antigos são melhores. Enfim... Esta é a parte 1. Da próxima vez, na parte 2, eu vou te mostrar a fraude da onde esse manuscrito de latrina antigo realmente saiu. Certo, só mais uma coisinha. Estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Voltarei a pintar, ok? Isso nem me cansou. Voltarei a pintar, certo? Get your own print of Mike's Revelation painting at ngj.org/revelation. Available as a poster or a full-size banner and includes a copy of Mike's Revelation Handbook Study Guide.